Olá, começa para você, querido ouvinte, irmão ouvinte da Rádio Canção Nova, o programa Espiritualidade Cristã. Começa também Profecia do Domingo, não deixe de adquiri-la. Toda a formação de hoje, desta semana, é a respeito de ser morada. Morada. Nós somos morada do quê e de quem? Há um conflito entre todos nós, todo ser humano, sobretudo o ser humano dessa geração de agora. Nós somos morada muitas vezes de feridas interiores, de carências. Nós somos moradas muitas vezes de rejeições e abusos que vêm lá do passado. Jesus Cristo, ele abre o evangelho dessa semana dizendo assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra e eu, meu Pai, o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Parece uma palavra muito simples, uma palavra talvez muito comum de Jesus, mas não é. Ela é muito desafiadora. Ela é bem verdade, além de ser ela é desafiadora, porque ela é muito curativa, ela é muito libertadora. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Nós somos pessoas que o ser humano, ele tem uma tendência a guardar para si tudo, inclusive coisa ruim. Nós guardamos mais coisas boas ou coisas ruins? Olha, eu vou dizer assim, que todas as vezes que tem, por exemplo, o Dia das Mães e Dia dos Pais, a gente recorda, sobretudo nós que ficamos com mais idade avançada, nós recordamos de coisas que nós guardamos lá atrás em relação a pai e mãe. Fotos, se você não tem pai e mãe mais, a foto dá aquele sentimento de saudade. O que é o sentimento de saudade? O que é aquele sentimento de nostalgia? Porque você guardou coisa boa ou coisa ruim. O sentimento de saudade é aquilo. Você é um guardador de coisas boas, saudade, e muitas vezes de repulsa de coisas ruins. Só que Jesus está dizendo assim, é preciso que eu cure as coisas que você guardou errado. A questão é o seguinte, quando cai algo, quando nós guardamos para dentro, por exemplo, um alimento que não presta, o nosso estômago encarrega de soltar para cima ou soltar para baixo. Nosso estômago, ele não fica com coisa estragada dentro dele. O nosso organismo não fica. No mínimo, como eu falei, vai ter o vômito ou vai ter a diarreia. No mínimo. Depois, se o organismo não conseguir jogar isso para fora, ele fica doente. O que acontece isso é com o nosso corpo físico. O que acontece com o nosso corpo psíquico? O nosso corpo sentimental. Ele não joga nada para fora daquele que nós guardamos de ruim, estragado. Por exemplo, rejeição. Ele apenas manifesta em comportamentos horríveis, comportamentos estragados. Muitas vezes depressão, muitas vezes vício, muitas vezes crises existenciais. Então Jesus está dizendo hoje para nós que essa semana ele quer e deseja curar interiormente aquilo que nós guardamos e que não prestou. Por exemplo, a falta de perdão com alguém. A todo dia nós engavetamos alguma coisa que não presta em nós. Todos nós engavetamos. Uma cena que você vê pela sua rede social, pelas suas redes sociais, uma cena às vezes erótica, uma cena de violência, uma palavra que você ouviu e foi direcionada a você que você não gostou, você guarda rancor. Quando nós vimos uma cena muitas vezes erótica nas redes sociais, na TV ou sei lá, onde nós guardamos o quê? Nós guardamos um pecado grave da carne. Nós guardamos
é luxúria, nós guardamos desejo carnal. Quando nós olhamos uma cena muitas vezes também que a gente não gosta e desaprova, ótimo, eu guardei aquela cena, mas eu não posso, aquela cena está em mim, mas eu não posso guardar o rancor que eu vi aquela cena. Aquela palavra muitas vezes está em mim. É difícil a gente esquecer uma palavra muito rude contra nós, mas nós não, e é natural que entre em nós e a gente guarde. Agora a gente tem que aprender o seguinte: eu guardei uma palavra forte, grossa contra mim. Eu guardei a palavra, mas não posso guardar a falta de perdão e o ódio. Jesus Cristo está nos ensinando essa semana como acabar com tudo isso. João 14, versículo 23 e 29, então é essa palavra que eu acabei de dizer. Jesus Cristo, ele fala no versículo 26, aí ele vai falar já da cura do nosso guardar. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Duas coisas que Jesus Cristo nesse Evangelho capítulo 14 nos fala de cura. Primeiro, eu preciso aprender a guardar a palavra de Deus. Quando eu guardo a palavra de Deus em mim, a cura interior começa a acontecer em mim. Ou seja, a libertação e a cura de todas as coisas estragadas que eu guardei e que muitas vezes houve uma violência contra mim lá na minha infância e isso ficou guardado num baú muito escuro. Esse é um problema, por exemplo, as rejeições e abusos. A palavra de Deus não me cura. Segunda coisa, o Espírito Santo também. Quando ele fala assim, o Espírito Santo que enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará. A palavra ele vai ensinar a gente a viver liberto, o Espírito Santo. E a palavra recordar significa recordes, ou seja, dentro da palavra recordar tem a palavra cordes, que significa coração. Então o Espírito Santo, ele vai ensinar a gente a viver liberto com aquilo que ficou dentro do coração, do nosso interior. O que ficou dentro do nosso interior? O Espírito Santo vai nos ensinar a combater isso. Interessante que o Espírito Santo, para ele não interessa curar, por exemplo, a rejeição em nós. Ele cura, não tenha dúvida. Mas o Espírito vai nos ensinar a viver como curados diante de um abuso que nós vivemos lá no passado. A palavra de Jesus para toda essa semana está direcionada naquilo que você guardou dentro de você. E é interessante que o processo de cura é o seguinte: primeiro você aprenda a guardar a palavra de Deus e o Espírito Santo, aguarde em você, para depois você poder ter esse movimento de libertação. Essa é a palavra que Jesus Cristo quer para todos nós durante toda essa semana. Deus abençoe você e até amanhã.